Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje vamos meditar na palavra de Deus mais uma vez. Vamos meditar na palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 13. Convido você a ler junto comigo 1 Coríntios capítulo 13 e vamos meditar nesta palavra maravilhosa, certo? 1 Coríntios capítulo 13 diz o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vimos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Meus irmãos e irmãs, nós vimos muitas pessoas falando sobre amor, pregando sobre amor. E são palavras muito lindas que tocam em nosso coração, que nos emociona, que mexe com a gente. Mas quando observamos, vimos que muitas pessoas apenas falam e na hora de viver, não vivem. O Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 22, 37 a 40, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus, ele nos mandou amar. Os mandamentos do Senhor Jesus são bem claros. Para amarmos a Deus, o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento.
é um mandamento de Jesus. E o segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a nós mesmos. Agora voltando aqui para 1 Coríntios capítulo 13, vimos aqui que o amor é o sentimento mais importante. É maravilhoso. O amor é fantástico. E Paulo explicou muito bem neste capítulo 13 o que é o amor. Como é o amor? Aí eu pergunto, vimos muitas pessoas pregando e falando sobre amor. Eu pergunto, você ama você mesmo? Será que eu me amo a mim mesmo? Quando eu me amo, quando você ama você mesmo, aí podemos amar o próximo como a nós mesmos. Quando amamos o nosso próximo, obedecemos ao mandamento do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo disse bem assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Seria como um objeto. Sem amor, seria como um objeto. Só tinha barulho e mais nada. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Precisamos ter o amor de Deus em nossas vidas. Precisamos viver o amor de Deus de verdade. Primeiro, amando a Deus, nosso Pai, amigo e Senhor. Sabe, com toda a nossa força, todo o nosso pensamento, de todo o nosso coração, com tudo que há de melhor em nós, devemos amar a Deus em primeiríssimo lugar. Mas em segundo lugar, conforme o mandamento do Senhor Jesus, precisamos amar o próximo e como a nós mesmos. Por isso que é importante nós amarmos a nós mesmos, porque quando eu e você nos amamos a nós mesmos, nós podemos amar o nosso próximo como a nós. Quando nos amamos, nós nos preocupamos para estarmos bem. Queremos o melhor para nós. Então, dessa forma, podemos amar o próximo. E amando o próximo, não vamos desejar mal ao próximo. Vamos querer o melhor para o próximo. O apóstolo Paulo continua dizendo: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Já pensou? Se ele pegasse toda a sua fortuna, distribuísse com os pobres, ainda que ele entregasse o seu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Você ama
o seu próximo como a si mesmo? Você ama a Deus em primeiríssimo lugar? Você ama a Deus com toda a tua força e de todo o teu coração, de todo o teu pensamento? Então pode amar o seu próximo como a si mesmo. E quando amamos o nosso próximo como a nós mesmos, sabemos que o amor é sofredor, mas o amor é benigno, é do bem. O amor não é invejoso, no amor não tem inveja. O amor não trata com leviandade as pessoas e nem se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Porque o amor é um sentimento maravilhoso. Quando você ama, o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Às vezes vimos pessoas que falam que ama, mas não suporta o irmão, não suporta o amigo, não quer sofrer por nada, nem por ninguém, não quer crer em Deus, mas diz que ama, não quer crer na verdade, no próximo, que fala a verdade. O apóstolo Paulo disse que o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. O amor nunca falha. O amor é o que Deus sentiu por mim e por você. E Ele nos amou tanto que mandou o seu Filho, Jesus Cristo justo, para nos salvar, para nos resgatar. Ele nos amou e quer que nós amemos também. Ele é o verdadeiro amor e Ele quer que nós vivamos este amor. O apóstolo Paulo disse que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Essas coisas passarão. Como Paulo disse, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Todas essas coisas irão passar. Mas, quando amamos de verdade a Deus, ao nosso próximo, quando amamos a nós mesmos para podermos amar o nosso próximo como a nós mesmos, aí o amor, ele não falha e ele permanece. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado.
Quando vier o arrebatamento da igreja, vier a ressurreição dos santos, glória a Deus, então, aquelas coisas que conhecemos em parte, isso passa. E o apóstolo Paulo disse: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando éramos criança, como ele disse, quando era menino, então fazia as coisas de menino. Agora que é homem, faz as coisas certas como homem. Logo acabou as coisas de criança, acabaram as coisas e práticas de menino, agora são coisas e práticas de homem adulto. Ele continuou dizendo: porque agora vimos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido, disse Paulo no versículo 12. Agora vimos as coisas como por um espelho, em enigma, mas então veremos face a face, depois do arrebatamento, da ressurreição em Cristo. Aí veremos face a face a Cristo e todas as coisas que Ele nos preparou para nós estarmos com Ele. Glória a Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. O maior sentimento destes é o amor. O amor é o que permanece, porque Deus é amor. E Ele é tanto o verdadeiro amor que Ele, por esse tão grande amor, enviou o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos resgatar. De tanto que Deus nos amou, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar e resgatar. Então, o amor permanece, porque é de Deus, porque Deus é amor. Amém? Ei, quando formos falar do amor, pregar o amor, vamos viver o amor. Este amor que o Senhor Jesus nos ensinou e mandou que amássemos a Deus, claro, com toda a nossa força, pensamento, coração, e também o próximo como a nós mesmos. Vamos viver o amor de verdade, sendo verdadeiros, vivendo e praticando a palavra de Deus, lendo-a, estudando-a e vivendo-a. Vamos viver o puro e verdadeiro amor. E aí, vivendo este amor, podemos pregar o amor. Podemos falar do amor a todos. É preciso vivermos, é preciso praticarmos, para assim pregarmos sobre o amor. Deus te abençoe, Deus te proteja. Um abraço e a paz do Senhor Jesus.